Senhores deputados, mal possam, vamos dar início à nossa reunião. Eu gostaria de vos felicitar a todos, um especial cumprimento ao Sr. Presidente da 5ª Comissão, que nos dá o gosto de fazer esta audição, que é, aliás, a nossa ordem do dia, e uma felicitação também muito especial ao Sr. Juiz do Tribunal de Contas Europeu, ao professor João Leão, por estar aqui conosco. Certamente será uma audição bastante rica. Estão disponibilizados estes meios de apoio para que, durante a intervenção inicial, o Sr. Professor, que usa de 30 minutos, possa fazer a intervenção inicial, e depois há uma primeira ronda, como sabem, em que divide pelos partidos de forma igual, 5 minutos, com resposta do Sr. Professor também de igual tempo. Eu, antes de dar início à audição propriamente dita, gostaria de passar a palavra ao meu colega Presidente da 5ª Comissão para, e no fundo, frisar o gosto que tenho de ter a sua ajuda e a sua colaboração e dizer-lhe que está totalmente à vontade para me ajudar e para poder intervir também na condução dos trabalhos. Vou-lhe passar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. São brevíssimas palavras, a primeira das quais, obviamente, para retribuir o gesto e a amabilidade e saudar na sua pessoa todos os senhoras e senhores deputados da Comissão de Assuntos Europeus, que, conjuntamente com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, organiza esta audição. Dizer, obviamente, ao Dr. João Leão que é um gosto revê-lo nestas que são as suas funções numa relevantíssima instituição europeia. Permitam-me só consideração lateral, mas acho que particularmente relevante hoje, que mais uma cidadã portuguesa se junta aos portugueses que honram o nosso país nas instituições europeias. Foi hoje eleita Provedora de Justiça Europeia a minha ex-colega, ainda de outro partido, na altura, a doutora Teresa Anjinho. É um gosto vê-la, ver os seus inegáveis méritos reconhecidos pelo Parlamento Europeu, e foi hoje eleita Provedora de Justiça Europeia, uma instituição que, de algum modo, permite fazer a ponte para o Tribunal de Contas Europeu, ou seja, também uma instituição cuja relevância ao nível da independência e da garante da transparência é, por demais, evidente e, portanto, importa sublinhar. E com isto terminava, agradecendo antecipadamente ao Dr. João Leão, enquanto juiz do Tribunal de Contas Europeu, o elemento de ligação com o Parlamento Português, na missão que lhe está confiada também de interação com os representantes do povo português e da partilha dos relatórios e através dos relatórios do Tribunal de Contas, a verificação do escrutínio das políticas europeias, à cabeça das quais conjunturalmente um mecanismo de recuperação e resiliência, mas vai muito para além disso, como aliás sei que em breve, dentro de alguns segundos ou minutos, teremos todos a oportunidade de testemunhar. Sr. Presidente. Renovo a minha saudação a todos os deputados de ambas as comissões, da 4ª e da 5ª, e passo sem demoras a palavra ao Sr. Professor João Leão. Muito obrigado, Sr. Presidente, Santíssimos Senhores Presidentes da Comissão de Assuntos Europeus e da Comissão de Orçamento e Finanças, senhores e senhores deputados, muito boa tarde a todos. É com muito gosto que estou aqui a fazer a apresentação das principais conclusões do relatório anual do Tribunal de Contas Europeu e queria também desde já manifestar a nossa disponibilidade do Tribunal de Contas Europeu para, sempre que o Parlamento Português e os senhores deputados entenderem, virmos apresentar ou colaborar com o Parlamento Português sobre as discussões sobre as diferentes políticas europeias e discussões sobre a execução do Orçamento Europeu. Recordo que nós fazemos frequentemente, junto do Parlamento Europeu, apresentações dos nossos relatórios, não só deste relatório, mas também dos relatórios sobre as diferentes políticas da União Europeia, desde a energia, o ambiente, a agricultura,
a política de vizinhança da União Europeia, as mais diferentes políticas, apresentamos isso junto do Parlamento Europeu, mas sempre que haja algum interesse por parte do Parlamento português, nós também mostramos a nossa disponibilidade. A título de exemplo, estamos agora a concluir um relatório sobre os incêndios florestais, que Portugal é um dos países auditados. É um exemplo no relatório que é relevante para Portugal e, portanto, que é especialmente relevante para Portugal, mas, portanto, mas temos uma variedade significativa de políticas que acompanhamos, que sempre que houver interesse faremos com todo o gosto. Queria aqui em relação à apresentação, vou dividi-la em 3 partes. Uma primeira parte com os principais números da execução orçamental e financeira. Depois, na segunda parte, vamos destacar os principais resultados da auditoria do Tribunal de Contas Europeu. E depois, no final, concluímos com os principais desafios que se colocam para o orçamento europeu nesta fase. No que toca à execução orçamental e financeira, vamos começar por analisar as receitas e as despesas, quer do orçamento tradicional da União Europeia, isto é, sem excluindo o instrumento de recuperação da União Europeia, mas depois analisaremos também o instrumento de recuperação da União Europeia e, por fim, olharemos de forma mais plurianual para a absorção do mecanismo de recuperação e resiliência e dos fundos estruturais, numa lógica mais plurianual. Relativamente ao orçamento europeu, vamos começar pelas receitas do orçamento da União Europeia, que ascenderam a 248 mil milhões de euros. Para termos uma ideia, isto é um pouco menos do que o PIB de Portugal e representam cerca de 1,4% do orçamento da União Europeia. É um pouco mais do que o habitual, por causa, já vamos ver ali, porque há ali agora a parte do Fundo de Recuperação do Instrumento de Recuperação da União Europeia, que fez aumentar as receitas. As principais receitas a destacar aqui são, olhamos ali do lado esquerdo, que são os recursos próprios baseados no rendimento nacional bruto, que é a principal fonte de receitas, são quase 100 mil milhões de euros, mas depois também temos as receitas baseadas com algum significado no recurso próprio do IVA e depois os recursos próprios tradicionais, que são as receitas sobre os direitos aduaneiros das importações para a União Europeia. E depois acresce ali um ponto importante, que está à direita, que é uma receita importante aqui, que é dívida. Portanto, há ali uma parte que é dívida constituída para financiar, essencialmente, o mecanismo de recuperação e resiliência. Portanto, e nos últimos 2 ou 3 anos tem assumido um valor bastante significativo, porque há uma parte da despesa que é financiada com esta dívida. Aqui estamos a olhar para a dívida que financia a despesa com os grandes, com aquilo que é concedido a fundo perdido. Não a outra parte da dívida, a dívida que é concedida após empréstimos do Fundo de Recuperação, do Mecanismo de Recuperação, porque esses não são, depois, última análise, vão ser financiados pelos Estados-membros, são os Estados-membros que vão financiar o seu pagamento e não o orçamento da União Europeia. Portanto, toda esta análise vai da parte que toca ao mecanismo de recuperação e resiliência, vai olhar exclusivamente para a parte do que é fundo perdido e não para a parte dos empréstimos. Olhando aqui para a dimensão da despesa, olhando aqui na parte das dotações previstas no orçamento, aqui destacamos 2 valores que estão no quadro, que é a parte que são as dotações de autorização, que são bastante mais substanciais, são 344 mil milhões de euros. E estas dotações de autorização têm a ver com autorizações não só de despesa, que incidem sobre o próprio ano, mas também plurianual. Portanto, tem um valor superior. E depois temos as dotações de pagamentos, que são os tais 265 mil milhões de euros. A maior parte tem a ver com o orçamento tradicional, que é a parte rosa. Vemos que ali na parte rosa não se vê tão bem, mas são cerca de 165 mil milhões de euros do orçamento tradicional, portanto, aqui da parte do QFP. Passando ao ponto seguinte, temos aqui um quadro que é importante, que é interessante ver, ali onde se está a começar a subir em 2020, está ali o ponto destacado de 2023. O que é que se destaca ali? Aqui temos as autorizações por liquidar. Portanto, já foram concedidas autorizações de despesa, mas que ainda não foram pagas. Portanto, quer no âmbito do quadro financeiro plurianual, quer do mecanismo de recuperação e resiliência, foram concedidas autorizações de despesa, mas que ainda não foram pagas, porque tem a ver com uma dimensão plurianual destes programas. E vemos que a partir de 2023
estas autorizações de despesa ainda não pagas aumentaram exponencialmente a partir de 2020, por causa da dimensão a ver, tem a ver com o mecanismo de recuperação e resiliência que fez aumentar de forma exponencial aqui as autorizações por liquidar. Isto, autorizações de despesas, mas que ainda não foram pagas, que já subiram para 543 mil milhões de euros. E atingiram um pico em 23 e vamos verificar que agora vão diminuir porque com o aproximar do fim do mecanismo de recuperação da União Europeia, é natural que esta parte verde vai desaparecendo com o fim deste instrumento. Portanto, atingiram um pico máximo e praticamente duplicaram estas autorizações por liquidar face ao que se verificava há 3 anos atrás, em 2020. Em relação à execução da despesa, eu se calhar aqui deste quadro temos aqui, agora olhando para a execução da despesa propriamente dita, nós vemos ali na parte dos pagamentos, que é vermelho, que não se vê tão bem daqui o gráfico, mas que vemos que de um orçamento inicial, do orçamento foram pagos 239 mil milhões de euros, isto inclui também a parte do mecanismo de recuperação e resiliência, e isto aqui respondeu a 90% do orçamento total. Portanto, é uma taxa de execução até mais baixa do que é típica aqui no orçamento português. Normalmente a taxa de execução aqui aproxima-se mais dos 97%, 98%, aqui ficou nos 90%. Se olharmos para o quadro financeiro plurianual, portanto o orçamento mais tradicional, foram pagos 162 mil milhões de euros. Também aqui ficou abaixo do orçamento que era inicial, que era cerca de 168 mil milhões de euros. Portanto, uma taxa de execução de 96%. Em relação aqui ao mecanismo de recuperação da União Europeia, o instrumento de recuperação da União Europeia, vimos que em 2023 foram pagos 46 mil milhões de euros. Isto ficou aquém do previsto inicialmente de 76 mil milhões de euros. E no final de 2023 encontravam-se por pagar cerca de 215 mil milhões de euros na parte que toca às subvenções, portanto, o que é concedido a fundo perdido. E se formos ver que até agora foram pagos 141 mil milhões de euros. O que é importante referir é que entre o que já foi de autorizações disponíveis e o que foi pago, sobram no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência 215 mil milhões de euros por pagar. Vão ser pagos de 24 a 26. E agora nós utilizámos aqui, para além do relatório de 2023, fizemos uma atualização até 2024 da execução até a final de novembro do Programa de Recuperação e Resiliência, quer na União Europeia, quer em Portugal. O que é que faltam praticamente 2 anos para executar isto, até 2026. Neste momento, olhamos ali, o lado esquerdo, na parte das grandes subvenções, nós temos uma taxa de execução que está nos 50%, próximo dos 50%. Portanto, já passaram 4 anos, faltam-nos 2 anos para terminar e temos uma taxa de execução a 50%. No caso português, está ali à direita, nós temos uma taxa de execução um pouco mais alta, de 56%, porque já incluímos aqui o último pagamento que vai correr até ao final do ano, que foi recentemente anunciado pela Comissão Europeia e pelo Conselho Europeu. Pelo Conselho da União Europeia. Portanto, temos aqui uma taxa de execução de 56%. O que é que se mostra aqui? Mostra que há aqui um grande desafio para conseguir executar nos próximos 2 anos cerca de metade do instrumento de recuperação da União Europeia. E esta taxa, outro aspecto curioso aqui é que esta execução de 50% diz apenas respeito ao que a Comissão Europeia já pagou aos Estados-membros. Uma outra coisa diferente é aquilo que já terá chegado à economia ou aos destinatários finais. A nossa estimativa é que, destes 50% que chegaram aos Estados-membros, apenas cerca de 50% terá chegado aos beneficiários finais. Portanto, isso significa que, no cômputo global, apenas 25% do total, 50% de 50%, chegou aos beneficiários finais, apesar de já terem passado 4 anos de execução e estarmos apenas a 2 anos do final. Já vamos depois ver aqui os desafios que isto coloca para o orçamento europeu. Agora vamos passar aqui para a execução até 2023 dos fundos estruturais
e temos aqui uma desagregação por Estados-membros, e nós reparamos aqui que, com o aproximar do fim do quadro, a taxa de absorção, já na generalidade dos países, já está acima de 85%. Portugal está com uma taxa particularmente elevada de 96%, isto aqui a final de 2023, e temos aqui que o prazo de encerramento foi prorrogado até meados do próximo ano, portanto, há aqui uma margem para os países concluírem a execução dos fundos estruturais. Destacar no relatório mensual é que este ritmo de execução em 23 já abrandou um pouco, porque foi o ano de grande aceleração, foram anos de 21, 22, e em 23 já está na fase de abrandamento da sua execução. Agora, o novo programa do 2030, portanto, dos fundos estruturais de 21 a 27, temos, ao final de 23, uma execução de apenas 3,2%. É uma execução muito baixa do novo quadro. Estes 3% ficam abaixo dos 8% do programa anterior, portanto, do 2020. Estou a falar no quadro da União Europeia. E esta execução baixa oferece também preocupações, não é? Portanto, e em parte é explicada pelo facto de termos aqui o desafio de executar, ao mesmo tempo, o instrumento de recuperação da União Europeia, os programas de recuperação, e temos de executar estes fundos, e este esforço conjunto faz com que a execução aqui nos fundos estruturais esteja mais baixa. Vou passar agora aqui para a segunda fase, que tem a ver com os resultados da auditoria do Tribunal de Contas Europeu. Em primeiro lugar, vou falar sobre a declaração de fiabilidade, e aqui é muito importante que o Tribunal de Contas tem uma opinião favorável sobre a fiabilidade das contas da União Europeia relativa ao exercício de 2023. Isto significa que o Tribunal de Contas, como entidade independente, dá uma chancela positiva e diz que as contas da União Europeia refletem fielmente, em todos os aspectos que são materialmente relevantes, a situação financeira da União Europeia. Ao mesmo tempo, também temos uma opinião favorável sobre o lado das receitas, nomeadamente sobre a legalidade e regularidade das operações de cobrança de receita no ano de 23, e que os sistemas de controle no lado das receitas são eficazes. Do lado da despesa, a nossa opinião é bastante diferente. Temos uma opinião adversa sobre a regularidade e legalidade da execução das despesas do orçamento tradicional da União Europeia. Em particular, o que vamos ver é porque neste momento tem uma taxa de erro bastante elevada. Vamos ver a seguir. E sobre a parte do que diz respeito ao mecanismo de recuperação e resiliência, temos uma opinião com reservas sobre a sua despesa. Também vamos depois detalhar um pouco mais à frente. E porquê é que temos esta opinião negativa sobre o lado da despesa? É porque o nível de erro nas despesas da União Europeia está a aumentar e atingiu um nível muito elevado de 5,6%. O que é este nível de erro? Este erro é a despesa que é feita que não cumpre as regras, nomeadamente regras de contratação pública, regras de auxílios do Estado, regras de elegibilidade, e, portanto, é a despesa que não está conforme as regras e que, portanto, não devia ter sido paga com base no orçamento da União Europeia. Portanto, o Tribunal entende que este nível de erro é significativo e generalizado, pelo que emite uma opinião adversa sobre as despesas. Nós vemos que este nível de erro tem aumentado substancialmente. E há poucos, em 2021, era de apenas 3%, e neste momento já está em cerca de 5,6% em 2023. Nós vamos agora analisar com mais detalhe as despesas, as diferentes rubricas do Orçamento Europeu e que foram auditadas e perceber melhor de onde é que vem este aumento do erro identificado nas despesas. Do Orçamento da União Europeia, nós vemos que as principais rubricas são, como seria de esperar, a coesão e, por outro lado, os recursos naturais, que têm a ver com que inclui a parte da PAC, da agricultura. São estas duas grandes rubricas que, no seu conjunto, representam 70% do orçamento da União Europeia. E se formos ver, é sobretudo numa destas rubricas, na coesão, que explica grande parte do erro que é identificado na despesa e do aumento do erro. Portanto, na coesão, cerca de 9,3% da despesa é feita por erros. Portanto, e isto é uma fonte de preocupação significativa na parte que diz respeito à coesão. Se formos ver, isso não é o caso na parte que tem a ver com os recursos naturais, portanto, em particular com a PAC, em que o nível de erro é substancialmente mais baixo
e está próximo do nível de materialidade de 2%. Portanto, aí na fonte, não é a principal fonte de preocupação. É sobretudo na área da coesão. Na parte que tem a ver com a coesão, o tipo de despesa é mais complexo e mais exigente. Tem muitas vezes despesas com problemas de contratação pública, problemas de auxílios de Estado, e de elegibilidade. Acontece menos isso na parte dos recursos naturais, porque há muitas despesas que são apenas de apoios diretos aos agricultores, que não têm esta dificuldade na execução da despesa. Vamos ver aqui na parte, nós agora vamos olhar para os dois principais rúbricas, que é a coesão e os recursos naturais, que são os tais que representam 70% da despesa do orçamento. E nós, se olharmos para aqui, verificamos que é sobretudo, Portugal está ali a ver, não se vê muito bem daqui do quadro, mas Portugal, vemos aqui a desagradação por os Estados-membros, e o Tribunal de Contas Europeu auditou 216 operações e detectou 46 erros quantificáveis. E vemos, olhando para os Estados-membros, o que é que identificamos? Vemos que, em grande parte, o nível de erro identificado está associado aos países que têm maior peso na coesão, que são sobretudo os grandes países do sul da Europa e da Europa de Leste, que têm maior peso na coesão, e aí é onde se identifica, naturalmente, mais erros. Se olharmos para os recursos naturais, portanto, que inclui aqui a PAC, que são a segunda maior rúbrica do orçamento, nós identificámos, fizemos 218 operações foram examinadas e 37 erros foram identificados. Aqui, a maior parte dos erros tinha a ver com a inelegibilidade dos beneficiários, mas não é a parte que oferece maior preocupação. Finalmente, na parte da auditoria, nós fomos analisar os pagamentos feitos no âmbito do mecanismo de recuperação e resiliência. O Tribunal de Contas analisou os 23 pagamentos de subvenções efetuados no ano passado aos Estados-membros, foram de 46 mil milhões de euros, e isto abrangia 325 marcos e 127 metas. Portanto, o Tribunal de Contas Europeu foi analisar o cumprimento de todos estes marcos e metas para ver se tinham sido, de facto, cumpridos conforme previa o que tinha sido aprovado. E aqui é importante destacar que o tipo de auditoria que o Tribunal de Contas Europeus faz ao mecanismo de recuperação e resiliência é bastante diferente do Orçamento Nacional, porque incide sobre como é que a Comissão Europeia avaliou o cumprimento dos marcos e das metas. Nós concluímos que dos 452 marcos e metas, 16 não cumpriam as condições de pagamento e de elegibilidade. Isto envolvia 7 Estados-membros. Neste âmbito, e por causa também de um conjunto de questões identificadas nos sistemas de controle e de informação, o Tribunal de Contas Europeu emite uma opinião com reservas sobre as despesas do mecanismo de recuperação e resiliência. Mais uma vez, aqui identificamos os erros detectados no mecanismo de recuperação e resiliência. Vemos, por exemplo, destacado pelos Estados-membros, vemos que Portugal, no caso, temos apenas um erro quantificado. Há outros Estados que têm mais, outros que não têm nenhum. Os Estados, aqui, mais uma vez, os Estados onde há mais erros identificados são os principais países beneficiários do mecanismo de recuperação, que são os Estados do sul da Europa, não é? Portanto, Itália, Espanha, Grécia, de alguma forma Portugal, são os grandes beneficiários do mecanismo de recuperação e resiliência, portanto é natural que tenham tido também mais erros identificados. Finalmente, aqui uma última nota sobre o combate à fraude no âmbito da atividade do Tribunal de Contas Europeu. É importante distinguir a fraude do erro. O erro, como nós vimos há bocado, é a despesa que é feita com base, que não é com base nas regras, que não cumpre as regras. Isso não é necessariamente fraude. E em 2023, o Tribunal de Contas comunicou 20 casos suspeitas de fraude ao LAF e 17 à Procuradoria Europeia. E, com base nos trabalhos efetuados já este ano, em 24, detectámos mais 12 casos de suspeitas de fraude, que, em princípio, comunicaremos mais tarde. E vou passar agora à terceira fase, à terceira parte da apresentação, que é a parte sobre os desafios para o orçamento da União Europeia.
Vou começar aqui pelos desafios, o desafio mais natural dos próximos 2 anos, que é o desafio da conclusão da execução do mecanismo de recuperação e resiliência até 2026. Portanto, tudo indica que vai ser muito difícil executar no prazo previsto. Neste momento, a 2 anos do fim, ainda só executámos 50% das verbas que foram pagas pela Comissão Europeia aos Estados-membros. É um calendário que, na maioria dos países-membros, envolve um número muito significativo de marcos e metas no final do programa, e marcos e metas que são muito difíceis de cumprir. No caso de Portugal, eu diria que podiam estar em causa, olhando para o levantamento que já tem sido feito, cerca de 3 mil milhões de euros associados a marcos e metas a cumprir em 2026. Isto tem sobretudo a ver com a dificuldade de execução, que também já foi reconhecida por parte do governo português, das principais infraestruturas associadas aos metropolitanos de Lisboa e do Porto, mas também alguns equipamentos na área da habitação e de equipamentos hospitalares. Portanto, há aqui uma dimensão de dificuldade de execução, mas há aqui uma outra nota que é importante também termos, é tudo o que já foi pago, inclusive no âmbito destes projetos, que dificilmente serão concluídos até ao final, não tem que ser devolvido. Isto é uma diferença entre o mecanismo de recuperação e resiliência e os orçamentos tradicionais da União Europeia. Se não for concluído a tempo, nós não temos que devolver o que já recebemos. E esta diferença é importante. Possíveis soluções que se possa... Uma das soluções é fazer uma reprogramação, sobretudo no que toca às subvenções. Porque as subvenções, do ponto de vista dos Estados-membros, é o mais crítico. A parte dos empréstimos não é tão crítico, diria eu, o não recebimento, porque o país pode facilmente substituir por outro empréstimo. Neste momento tem os custos semelhantes, muito próximos. Portanto, Portugal tem custos de financiamento muito próximos do que a União Europeia tem. Portanto, não há uma grande diferença a esse nível. Mas a parte das subvenções é que se perde para o país se não forem executadas. Portanto, há aqui uma parte importante de reprogramar as subvenções. Portanto, é um exercício que o próprio governo em português também já anunciou que vai procurar fazer no início de 25. E é importante ver como é que a Comissão Europeia e o Conselho da União Europeia reagem a estes primeiros exercícios significativos de reprogramação que vão ocorrer. Até que ponto é que existe abertura e até que ponto é que se consegue fazer aprovar essa reprogramação. Depois, a outra solução que existiria aqui é o prolongamento do prazo. Em vez de terminar em 2026, dar mais um ano, terminar em 2027. Aqui a principal dificuldade deverá ser a necessidade de obter a unanimidade dos Estados-membros. Portanto, admito que a Comissão até possa haver abertura por parte da Comissão Europeia, mas de garantir a unanimidade dos Estados-membros não é necessário que se consiga. Outra dimensão importante também aqui, para as entidades que cabe acompanhamento da execução dos programas, é que tudo indica que o próximo quadro financeiro plurianual, para o período 2028-2034, será baseado no novo modelo do PRR, do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. O que é que isto significa? Que isto já foi com base também numa proposta apresentada pela Comissão para o novo quadro financeiro plurianual, sobre o seu modelo. Isto, nomeadamente, implica 3 coisas. Uma é uma ênfase na performance. Portanto, vai ser... as tranches são libertadas não com base na execução da despesa e da verificação da execução da despesa, mas com base no cumprimento dos marcos e das metas. Portanto, isto é uma grande alteração estrutural que será transposta, tudo indica, do Programa de Recuperação e Resiliência para o orçamento tradicional da União Europeia. Uma outra grande diferença tem a ver com a existência de reformas que não dependem, que não estão associadas a investimentos nem a financiamento, mas são reformas cujo o cumprimento, a implementação e a execução dessas reformas são necessárias para o desembolso das verbas dos fundos europeus. Portanto, esta novidade da inclusão de reformas, que já vinha do Programa de Recuperação e Resiliência, provavelmente também vai ser, pelo menos é isso que a Comissão Europeia propõe, transferida para o novo quadro financeiro plurianual. Depois também há aqui outros aspectos que são diferentes, sobre que aqui o mecanismo de recuperação e resiliência ser um modelo de gestão direta, também se pretende aqui reduzir o número de programas existentes, também se coloca aqui questões importantes sobre o envolvimento das regiões na negociação destes programas.
Aqui, eu também vou aqui passar aqui um bocadinho por alto esta coisa. O Tribunal de Contas Europeu aqui tem várias propostas neste âmbito, admitindo que se vai adotar este modelo semelhante ao do PRR para o novo quadro financeiro plurianual. Nós temos aqui várias propostas no sentido de melhorar os objetivos, de garantir que os objetivos são objetivos mais relevantes, e específicos e mensuráveis e baseados no tempo, garantir uma melhor avaliação de cumprimento dos objetivos e a sua relação custo-benefício. Aqui outro aspecto muito importante tem a ver com a transparência, ou seja, neste momento não existe um mecanismo para saber quem é o beneficiário final do programa de recuperação e resiliência, todos os beneficiários finais. Existe só uma obrigação de declarar quais são os 100 principais, mas não todos os beneficiários finais. Isto cria um problema de transparência. E depois também tem a ver com a questão da própria definição de beneficiário final. Para a União Europeia, o beneficiário final, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, é o Estado-membro. Eles dão o dinheiro ao Estado-membro, depois o Estado-membro cumpre os matos e metas, e isso é o que para eles é o beneficiário final. E, portanto, não se preocupam tanto em acompanhar quem é que vai depois beneficiar, em última análise, destes fundos europeus. Portanto, e aí há uma perda de transparência que é importante garantir que nos parece que não seria importante garantir que não aconteça. E depois também tem a ver com o próximo tópico da responsabilização, ou seja, há aqui uma preocupação de garantir a rastreabilidade dos fundos, não é? Como é que a despesa é executada e quem é que, em última análise, beneficia e quem é que tem acesso a estes fundos, para garantirmos a tal transparência e para garantirmos também a legalidade e a regularidade destas transações. Finalmente, parece-nos também importante garantir aqui uma melhoria do combate à fraude e garantir que haja um procedimento comum para a detecção, comunicação de fraudes e irregularidades por parte de todos os Estados-membros. Aqui outro tópico, outro desafio interessante e muito desafiante para a negociação do próximo quadro financeiro plurianual tem a ver com o endividamento da União Europeia. A União Europeia aumentou o endividamento no último ano em 30%. Se olharmos desde 2019, a dívida aumentou quase 10 vezes, passou de 50 mil milhões de euros para cerca de 458 mil milhões de euros no último ano. Portanto, é um aumento muito rápido da dívida. Isto aqui era natural e expectável, tem a ver com o próprio mecanismo de recuperação e resiliência. Portanto, a dívida que foi constituída na União Europeia tem uma história, não é? Portanto, há uma parte que vem de 2019, vimos ali, que ainda é uma dívida ainda relativamente baixa, que tinha a ver com os programas de apoio aos países em dificuldades, os programas no início da década passada, em que Portugal foi um dos beneficiários. Depois, a partir de 2020 e 2021, o aumento da dívida teve muito a ver com a primeira fase da pandemia, sobretudo com o REACT e com o SURE. E depois, a partir de 22, 23, é sobretudo a dívida no âmbito do instrumento de recuperação da União Europeia, embora também já há alguma dívida constituída por causa da própria Ucrânia. Muito rapidamente, o que é que temos aqui? Temos um grande desafio, é a amortização desta dívida, que vai começar a ser feita a partir de 2028. São cerca de 25 mil milhões de euros por ano, que é cerca de 16% do orçamento da União Europeia. E, portanto, quem precisa, para evitar que prejudique o próximo orçamento da União Europeia, é preciso identificar recursos próprios novos. Ou então, em última análise, ponderar o refinanciamento parcial desta dívida. Aqui nos recursos próprios novos, já existe uma proposta da Comissão Europeia desde 2021. Uma deles é um mecanismo de ajustamento de fronteiriço, do carbono na fronteira, mas tem pouca receita. Depois há também a redistribuição dos lucros das grandes multinacionais, que tem mais alguma receita. E o mais relevante são as receitas de comércio das licenças de emissão, quer abrangendo novos setores, quer transferindo uma verba que hoje em dia pertence aos Estados-membros. Isso aí são cerca de 16 mil milhões de euros, que é uma verba bastante importante. Só para concluir, temos estes desafios sobre o orçamento para o próximo quadro financeiro plurianual de amortização desta dívida. Temos que encontrar recursos próprios, que não é difícil, não é fácil, porque é preciso aprovar por unanimidade por todos os Estados-membros, inclusive pelos Parlamentos Nacionais, são novos impostos. E, ao mesmo tempo, temos grandes necessidades de investimento no ambiente, na competitividade, na Ucrânia e na defesa. Eu não vou ter tempo para entrar aqui com detalhe nestes investimentos. Temos aqui no ambiente, são 350 mil milhões de euros por ano. Temos aqui também na competitividade, o relatório Draghi fala em 800 mil milhões de euros por ano, valores muito elevados, nem tudo é investimento público, uma grande parte será também privado. Depois temos aqui verbas de apoio à Ucrânia, só os custos de reconstrução da Ucrânia, que uma parte importante será suportada pela União Europeia, apontam estimativas para cerca de 460 mil milhões de euros.
Na defesa, a Comissão identifica a necessidade de 500 mil milhões de euros na próxima década para reforço da defesa. Portanto, vou concluir aqui com o último quadro, que mostra também os desafios muito grandes sobre o próximo orçamento da União Europeia, o próximo quadro financeiro plurianual. Temos grandes desafios de novos investimentos, associados ao ambiente, à defesa e à competitividade. E depois temos as regras de governação da União Económica, que já impõem restrições significativas em alguns Estados-membros, sobretudo França, Espanha e Itália, que não dão grande espaço para investimentos nestes países que têm um grande peso na União Europeia. E depois temos a questão se imita ou não uma nova dívida europeia. O que é um pouco difícil se não quisermos abdicar para fazer face aos novos investimentos da União Europeia, temos que fazer duas uma. Ou considerar a hipótese de emitir nova dívida conjunta da União Europeia, ou então será difícil fazer face aos novos investimentos e cumprir as regras de governação da União Europeia, porque os países não têm espaço nos seus orçamentos para as cumprir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos então iniciar a primeira ronda. Começamos aqui pelo Partido Socialista, pela Sra. Deputada Ana Mendes Godinho. Depois o Sr. Professor terá a oportunidade de dar resposta em igual tempo de 5 minutos. Sra. Deputada. Muito obrigada, Srs. Presidentes. Cumprimentando também todos os meus colegas, senhores e senhores deputados. Sr. Professor João Leão, é um prazer ter aqui o Sr. Professor aqui a fazer esta apresentação na nossa comissão. Acho que ficou evidente para todos nós que a longa experiência profissional que tem é também aqui um atributo muito útil nestas funções, nomeadamente relativamente aqui a esta avaliação que faz, seja das contas da União Europeia, seja também de uma forma mais perspectiva daquilo que é o futuro e os grandes desafios que a Europa enfrenta. Aqui hoje traz-nos um resumo, de alguma forma, do relatório anual das contas da União Europeia para 2023. Eu já agora aproveito para destacar alguns dos relatórios que fui lendo ao longo deste ano em que participou e que eu acho que são relatórios importantes do ponto de vista também da avaliação do impacto de vários programas e de várias medidas tomadas a nível europeu, seja, por exemplo, um relatório sobre a flexibilização dos auxílios de Estado durante a pandemia e a importância que teve do ponto de vista de capacidade de resposta por parte dos Estados-membros num momento tão crítico para a Europa, ou sobre a segurança do fornecimento de gás na Europa, que sabemos todos que é decisivo e exigente, aliás, face até aos desenvolvimentos que tivemos recentemente na Europa, ou também a avaliação da capacidade de resposta das autoridades de saúde face à Covid-19 e sobre a capacidade ou não, preparação ou não da União Europeia neste momento face a novas pandemias. Destaco isto porque me parece que estes relatórios do Tribunal de Contas europeu são também importantes do ponto de vista não só da avaliação do passado, mas também para nos ajudar a estarmos preparados para os desafios que enfrentamos no futuro. Tenho aqui talvez já aqui algum repto sobre algumas outras matérias que o Tribunal de Contas Europeu pudesse avaliar, nomeadamente sobre o efeito na economia europeia, por exemplo, do PRR e da forma como o PRR tem ou não a capacidade de responder a momentos críticos, até porque sabemos os dois muito bem a forma como, por exemplo, medidas anti-crise foram implementadas, por exemplo, durante a pandemia e como tiveram um efeito na economia e na proteção do emprego e na capacidade, nomeadamente, até de diminuição da taxa de desemprego. Ou seja, medidas anticíclicas, medidas diferentes de princípios de respostas de austeridade, mas que mostraram, de facto, esta capacidade, e penso que o Tribunal de Contas Europeu podia ter este contributo nesta avaliação e nesta leitura do impacto deste tipo de medidas, como as medidas no âmbito do PRR. Como, aliás, aqui apresentou o relatório anual das contas da União Europeia, emite de uma forma sintética a opinião favorável quanto à fiabilidade das contas e quanto à legalidade e regularidade das operações das receitas relativamente ao exercício 2023. Tem uma opinião adversa
sobre a legalidade e a irregularidade das despesas orçamentais e também uma opinião com reservas sobre a legalidade e irregularidade das despesas, concretamente do MRR. E aqui não posso deixar de destacar, aliás, como referiu e bem, que, nomeadamente, o alerta que é gerado sobre alguns erros que são identificados a nível depois dos orçamentos, também resultam e estão muito relacionados com as rúbricas mais relevantes do orçamento da União Europeia, nomeadamente das rúbricas da coesão e dos recursos naturais, rúbricas, concretamente a da coesão, de que Portugal, aliás, é beneficiário com importância e, portanto, aqui alguns erros e alguns riscos que eu também pergunto se não deviam estar acompanhados de alguma capacidade de avaliação de porque é que estes erros acontecem com tanta frequência e se não devia haver massivamente uma capacidade de simplificação das regras se constata que muitas vezes estes erros também resultam de excesso de complexidade dos sistemas. Temos as empresas todas a dizerem isso, os beneficiários muitas vezes a identificarem isso, e se nós precisamos de facto que haja investimento massivo na União Europeia, também temos que simplificar as regras, sob pena de depois estarmos a criar orçamentos que são impossíveis de aplicar. Duas perguntas concretas sobre também a avaliação que aqui nos apresentou. Por um lado, pedir que, em relação a Portugal, nos fizesse aqui uma avaliação, uma análise sobre os principais indicadores, concretamente sobre a taxa de absorção dos fundos europeus estruturais e de investimento. Temos uma taxa de absorção elevada, mas que era importante também perceber. Se, em relação ao PRR, já foi aqui dizendo, se não devíamos ter aqui alguns mecanismos, nomeadamente ainda de maior simplificação para garantir a sua execução, e ainda sobre riscos e desafios que o Orçamento da União da Europeia enfrenta, pergunto-lhes essencialmente se, num contexto em que o Draghi identifica a necessidade até de reforço de 800 mil milhões de euros para fazermos face aos momentos que vivemos, se concorda que temos mesmo de caminhar para um orçamento maior, mais ambicioso, que tenha a capacidade, de facto, de afirmar a Europa, de facto, com uma potência industrial forte e competitiva, mas também com uma simplificação massiva de procedimentos para sermos mais eficazes. Muito obrigada. Sr. Professor, tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito gosto também em rever aqui. Aqui foram feitas aqui considerações muito importantes sobre a importância do mecanismo de recuperação e resiliência na estabilização da União Europeia e da recuperação da União Europeia face ao efeito da pandemia. E nós temos feito vários relatórios sobre o momento da pandemia e sobre a recuperação da União Europeia, mas seria interessante também incluir uma avaliação geral do impacto económico, macroeconómico, que penso que era o seu objetivo, também estou de acordo que seria muito interessante. A segunda questão e registro isso e vamos também ver até que ponto é que existe essa possibilidade. Agora, no que diz respeito aos erros na coesão, porque é que acontecem este aumento dos erros? Nós identificamos aqui algumas explicações para este aumento dos erros na coesão, que é de facto bastante significativo o aumento da taxa de erro. Uma parte são identificadas sobretudo três razões principais. Uma principal tem a ver com o aproximar do fim de execução do quadro. Em 2023 foi o ano de aproximar do fim do quadro de execução dos fundos europeus. Os Estados-membros estavam muito pressionados para conseguir executar. Ao mesmo tempo, estavam com esse esforço, ao mesmo tempo, que aqui é a segunda explicação, tinham que aprovar e começar a executar os fundos do Instrumento de Recuperação da União Europeia, que implicou um esforço acrescido sobre a administração, portanto, um aumento natural da possibilidade de se cometerem erros. E, em terceiro lugar, também não é destacar que o impacto da pandemia, ou seja, a pandemia criou grandes dificuldades sobre a administração e também criou regras, algumas delas extraordinárias, que nem sempre foram fáceis depois, face às novas regras, de se garantir o seu cumprimento de regras a que as entidades não estavam habituadas. Mas estou aqui de acordo que é fundamental para a União Europeia e para a economia europeia garantir uma simplificação muito grande das regras para que os Estados-membros tenham, e as empresas e as famílias tenham acesso aos fundos europeus com maior celeridade e maior simplificação e sem grandes burocracias. Portanto, isso é um dos grandes desafios que
que o próprio Tribunal de Contas Europeus também identifica. Agora, em relação à execução dos indicadores dos fundos europeus, de facto, se formos ver o quadro que Portugal tem face aos fundos estruturais do 2020, uma taxa de execução bastante alta, acima da média europeia, e, portanto, isso aí é algo... No caso português, temos uma execução já de 96% em 2023, quando a média da União Europeia era de 91%. Portanto, estamos bastante acima nessa tabela, portanto, é um indicador positivo do país, e destaca a capacidade que Portugal tem tido de execução dos fundos europeus, é um dado positivo. No que diz respeito ao Programa de Recuperação e Resiliência, o quadro que apresentei até final de 2024 também dá sinais de que Portugal tem uma taxa de execução ligeiramente mais alta que os outros países no programa de recuperação, quer nas subvenções, quer nos empréstimos. Tem aqui uma taxa de execução positiva, mas ainda está com os outros países próximos de 50% e está com um grande desafio para conseguir concluir até ao final a execução do programa de recuperação e resiliência. O novo quadro financeiro plurianual até do 2030, aí em todos os países temos uma grande dificuldade, que a taxa de execução está, em geral, muito baixa, pelos motivos que já identifiquei, que têm sobretudo a ver com a dificuldade da administração e dos países de estarem concentrados ao mesmo tempo na programa de recuperação e resiliência e não terem tido a capacidade para executar simultaneamente os novos fundos. Relativamente à questão colocou sobre as questões dos novos desafios e das grandes necessidades de investimento, em particular relacionadas com a competitividade da União Europeia, eu não vou aqui expressar a minha opinião enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, porque isso é uma expressão que cabe a vocês, aos responsáveis políticos europeus e nacionais, mas o que gostaria de constatar aqui é que, de facto, as necessidades de investimento levantadas, identificadas, quer no relatório Draghi, quer pelos documentos na área da transição ambiental, quer na área da defesa e da segurança, são necessidades de investimento extremamente elevadas, não se comparam com a execução que foi feita ao nível do investimento público na União Europeia nos últimos anos, e que é importante, e o que aqui destaco neste último quadro, é a necessidade de diferentes responsáveis poderão situar-se neste quadro em diferentes preocupações. Se quisermos ter uma atitude muito rígida sobre a emissão de dívida pública europeia, então vamos sacrificar grande parte destes investimentos que são importantes. Ou então vamos sacrificar sequer as novas regras de governação económica que foram recentemente aprovadas, dificilmente serão cumpridas, porque é impossível fazer face a estas novas necessidades cumprindo as novas regras. Portanto, tem que haver aqui um realismo na conciliação destes três objetivos e tem que haver aqui um equilíbrio, e isso cabe aos responsáveis políticos de tomar essa decisão. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar agora ao grupo parlamentar do PSD. Temos aí uma intervenção repartida pelos senhores deputados Paulo Muniz e deputado... Agora a primeira ronda é só o deputado Paulo Muniz. Muito bem. Então tem a palavra, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, o Sr. Professor João Leão e a equipe que o acompanha, e começo por agradecer a sua exposição referente ao relatório em apreciação do Tribunal de Contas Europeu referente ao exercício 2023, o qual a sua apresentação foi bastante pormenorizada e forneceu um conjunto de dados que irei utilizar na minha intervenção. Eu começo naturalmente por enfatizar a opinião adversa sobre as despesas do Orçamento da União Europeia em 2023 e problemas identificados que são generalizados e que crescentemente ultrapassam os limites materialmente aceitáveis. Isto é um facto e, portanto, julgo que é da maior relevância. Evidentemente que, constatada essa circunstância, somos impelidos a exigir medidas para ferramentas e instrumentos de maior robustez e controle, quer por parte dos Estados-membros da União naquilo que é a produção de informação fidedigna que é enviada, quer nas próprias medidas para mitigar os níveis de erro do lado da despesa, em particular, como o Sr. Professor teve a oportunidade de mencionar, naquilo que é a política de coesão e naquilo que são vetores já conhecidos nossos
como a contratação pública e ajudas de Estado, de algum modo, que fogem ao controle. E, na verdade, há um aumento de erro crescente, passou de 3% em 2021 para 4,2% em 2022 e atingiu 5,6% em 2023, em que a política de coesão contribui determinantemente para este erro ter subido, uma vez que teve um aumento de 6,4% para 9,3% em 2023. Ora, este aumento contínuo desta taxa de erro do lado das despesas, o que é que lhe considera, o que é que se lhe oferece dizer sobre a posição dos Estados para diminuir esta taxa de erro? Que medidas e quais são fundamentalmente as causas que identifica para que em 2022 e em 2023 e já em 2021 tivéssemos constatado estas taxas que são verdadeiramente fora do aceitável e já não são materialmente irrelevantes. A segunda questão que lhe tenho que colocar tem a ver com o aumento significativo da dívida da União Europeia, que atingiu, como bem disse, os 458 mil milhões de euros, tendo subido cerca de 10 vezes, muito disso, naturalmente, imputado ao mecanismo de recuperação e resiliência e que, pela primeira vez, venceu um tema que até há algum tempo era tabu, que era a mutualização da dívida e, portanto, encontrou-se uma forma de financiamento dos Estados para, neste caso, responder à crise pandémica, mas, porventura, irá ser aplicada noutros cenários. E a pergunta que lhe faço é: nós temos que ter a consciência, todos na União Europeia, que estas necessidades crescentes de financiamento estão a colocar pressão nas finanças da União e nós vamos ser confrontados com a necessidade, se é que já não estamos, de novas fontes de financiamento, ou se quisermos, novas fontes de recursos próprios, e causa-nos alguma perplexidade uma União que se restringe a criar novas taxações em medidas da economia, sejam emissões de carbono, seja o digital, sejam novas empresas, porque a União Europeia deve encontrar, do nosso ponto de vista também, mecanismos dela própria gerar esta riqueza, que não só através da política fiscal. Finalmente, tenho que ir ao tema da questão da fraude, em que o Sr. Professor também abordou, e de facto um conjunto de ações suspeitas que foram comunicadas ao OLAF e, por outro lado, também à Procuradoria Europeia. E há aqui um caso que para nós é muito importante. Grande parte da identificação e da capacidade de identificação dessas situações de fraude parte da informação que os Estados-membros têm a capacidade de fazer chegar, nomeadamente ao Tribunal de Contas Europeu. O Sr. Professor fez menção na sua intervenção que houve um caso em Portugal e eu perguntava-lhe se nos podia esclarecer em que ano é que este erro materialmente relevante e com eventual imputação de responsabilidades criminais possa ter ocorrido. E pergunto-lhe, a finalizar, se nos trabalhos de auditoria que procuram exatamente analisar estes erros materialmente relevantes, aquilo que possa ser informação menos controlada, menos bem prestada e que, naturalmente, também diz respeito e aborda os anos de 21 e 22 e, quando muito, a sua consequência, se o Sr. Professor, pelo facto de, nesses anos, ter sido Ministro das Finanças de Portugal, se sente perfeitamente legitimado e à vontade, do ponto de vista da sua apreciação, enquanto agora função de juiz português no Tribunal de Contas Europeu. E, portanto, esta é uma pergunta que, se calhar, e obviamente daqui a alguns anos não terá legitimidade de fazê-lo, porque nessa altura já não apreciará provavelmente nada da sua gestão enquanto Ministro das Finanças, mas neste caso está aqui em cima da mesa, é perfeitamente o âmbito temporal em que foi Ministro das Finanças e pergunto se se sente à vontade e, do ponto de vista da legitimação da atuação, perfeitamente legitimado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor, para responder, tem a palavra, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Muniz, pelas suas questões. A primeira questão que colocou tem a ver com o aumento, de facto, preocupante do nível de erro detectado na despesa.
aqui estamos aqui a falar em particular de despesa do Orçamento Tradicional da União Europeia, que aumentou ao longo dos anos de forma muito significativa. Portanto, desde particularmente a partir de 22, quando estava de 3%, passou para 4,2% e agora para 5,6% da despesa. Como vimos, e também referiu na sua intervenção, este grande aumento deve-se quase tudo ao aumento do erro na coesão. Quais é que são as causas que foram identificadas para isto estar a suceder? E quais é que são algumas das recomendações que são feitas para o evitar? Uma das principais causas que são referidas tem a ver com o facto de estarmos a aproximar do último ano de execução do grande discussão do 2020, do quadro financeiro plurianual. O ano de 23 foi o último ano de grande discussão. Agora, há uma parte, entretanto, o prazo foi prorrogado, mas já são execuções bastante mais baixas. E esse aproximar, tipicamente, quando se aproxima a execução, a fase final, há uma pressão para os Estados tentarem executar a despesa de forma mais rápida e muitas vezes isso acontece, por causa dessa pressão, um aumento do nível de erro. Acresce que, neste contexto, tínhamos duas dificuldades adicionais. Tínhamos, por um lado, a administração pressionada também com a execução do novo instrumento, o Instrumento de Recuperação da União Europeia, criou uma pressão adicional sobre a administração e sobre as pessoas que normalmente grande parte são as mesmas que executam este tipo de programas. Portanto, fez aumentar a prevalência do erro. E, ao mesmo tempo, também tínhamos aqui uma outra situação, que também ainda poderá explicar, ainda em 23, uma parte dos erros identificados, tem a ver com o efeito da pandemia e de algumas regras extraordinárias que foram criadas durante a pandemia e a dificuldade, às vezes, da administração de se adaptar às novas regras, e isso potenciou o aumento do erro. No entanto, nós entendemos que uma parte, isto este nível de erro é bastante significativo e na defesa dos interesses financeiros da União Europeia temos que procurar assegurar que este erro se reduza substancialmente nos próximos anos. Há aqui uma dimensão em que é importante reforçar a administração nestas áreas, de continuar a reforçar a administração e qualificar, garantir que nós identificamos uma melhoria dos sistemas de informação e de controle dos Estados-membros, para garantir que se evita cometer este tipo de erros. E depois uma outra dimensão, também já foi referida aqui, importante, é extremamente importante simplificar as regras, para garantir que sejam mais fáceis, haver não só simplificação, mas também uma melhor explicação de como é que as regras funcionam, porque muitas vezes é extremamente complicado e isso potencia também o nível de erro. Em relação à dívida da União Europeia, de facto, e como referiu, a dívida da União Europeia cresceu imenso. A dívida praticamente não existia em 2020, em 2019. A dívida que existia ainda era muito residual, tinha a ver com os programas de auxílio ao Estado, do qual Portugal se incluía, e aumentou quase 10 vezes. Mas este aumento de dívida foi um aumento programado, previa-se que isto ia acontecer, porque o instrumento de recuperação da União Europeia implicava este forte aumento da dívida de forma temporária. Agora, cabe aos decisores políticos decidir como é que lidar com este problema da dívida. Se nada for feito, e se não se quiser emitir nova dívida conjunta e, ao mesmo tempo, não se quiser aumentar os recursos próprios da União Europeia, é possível que isto acabe por afetar o orçamento do quadro financeiro plurianual futuro da União Europeia. Essa será alguns dos Estados-membros da União Europeia defenderão isso. Alguns Estados da União Europeia poderão querer dizer que que os programas com mais despesa, como os programas da coesão e dos recursos naturais, sejam sacrificados para poder acomodar a amortização da dívida. Outros Estados-membros acharão que não é importante não sacrificar estes programas e, ao mesmo tempo, dar espaço para o aumento, para estas grandes necessidades de investimento que são identificadas. Mas, se quisermos fazer isso, não sacrificar os programas atuais e, ao mesmo tempo, aumentar o investimento, terá que passar necessariamente ou por encontrar novos recursos próprios, que também é sempre difícil e difícil não só aprovar, mas também é indiscutível se devemos aprovar ou não. Algumas implicam os tais novos impostos ou taxas, como referiu. E, por outro lado, ou em alternativa, se não fizermos isso, como é que a alternativa seria sempre
refinanciar a dívida com nova dívida europeia para ajudar a manter estes programas. Portanto, há aqui um equilíbrio. Eu, enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, não me devo pronunciar, não me cabe as minhas competências, mas isso é algo que depende dos decisores políticos. Mais uma vez, também aqui já agora a última questão, enquanto ex-ministro das Finanças, nesta dimensão, isto aqui incide essencialmente sobre o orçamento de 2023, portanto, na altura não está em funções, e também este trabalho é feito mais diretamente do relatório, é acompanhado por equipas que eu não estou diretamente envolvido, por acaso, neste caso, e, portanto, nesse sentido, também nunca houve questões que levantavam, e também da minha parte, sempre que houvesse qualquer questão, como sempre referi, e quando vim aqui ao Parlamento Português, também no Parlamento Europeu, se houvesse qualquer caso em que identificasse de potencial ou de aparência de conflito de interesses, eu pedia escusa desses processos, portanto, nunca atribuiria nesse âmbito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Chega e dou a palavra ao Sr. Deputado António Pinto Pereira. Aqui há também uma segunda inscrição. A informação que deram é para a segunda ronda ou é partilhada com o Sr. Deputado Rui Afonso? Partilhada. É partilhada. Muito bem. Agora sim, então, o Sr. Deputado António Pinto Pereira e depois o Sr. Deputado Rui Afonso, 5 minutos para a totalidade da intervenção, com um bocadinho de tolerância, como foi dado até aqui. Até já, Sr. Deputado. Muito obrigado. Faz favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, Excelentíssimo Sr. Juiz do Tribunal de Contas Europeu, Professor Dr. João Leão, Excelentíssimos Srs. Deputados. No relatório anual do Tribunal de Contas Europeu 2023 são apresentadas as atividades e resultados do Secretariado-Geral, a análise de eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno, assim como as informações financeiras referentes ao ano. Com base neste relatório, gostaríamos de saudar o facto de o Secretariado-Geral ter gerido 99,73% do orçamento do Tribunal, o equivale a 174,6 milhões, com uma taxa de execução de 98,08, o que é francamente bom. Gostaríamos também de saudar o facto de o Tribunal de Contas promover o trabalho híbrido e a digitalização e ter implementado novas iniciativas, como projetos de inovação e integração de inteligência artificial, medidas que subscrevem dado que visam facilitar o desempenho da atividade principal desta jurisdição, deste Tribunal, que é de escrutinar a economia, a eficácia, a eficiência, a legalidade e a regularidade da intervenção da União para melhorar as suas prestações de contas, a transparência e a gestão financeira, sendo salientar que neste âmbito a gestão do Tribunal foi eficiente e em conformidade com os regulamentos financeiros da União. Fruto deste trabalho, sintetizado no presente relatório, é possível aferir que a receita totalizou 248 mil milhões de euros e as despesas executadas somaram 239 mil milhões de euros, representando 90% do orçamento, e que as autorizações por liquidar alcançaram um recorde de 543 mil milhões de euros. Contudo, apenas 50% dos pagamentos previstos no mecanismo de recuperação e resiliência foram realizados, permanecendo 215 mil milhões de euros por pagar, e que a taxa de absorção dos fundos europeus estruturais e de investimento, apesar de ter sido superior a 85% no período 2014-2020, apresenta uma execução inicial extremamente baixa no período 2021-2027, apenas de 3,2%. Face a estes dados, conclui-se que, ao nível do mecanismo de recuperação e resiliência, Portugal corre o sério risco de perder até 3 mil milhões de euros, prevendo-se a existência de grandes dificuldades para concluir a execução dos projetos aprovados até 2026. Conclui-se também que a dívida da União poderá ultrapassar em 2026 os 900 mil milhões de euros, sendo necessário habilitar novos recursos próprios para reforçar o orçamento da União e conclui-se ainda que existem grandes necessidades de financiamento para fazer face aos investimentos massivos, de modo a cumprir os acordos na área do clima, 350 mil milhões de euros por ano até 2050, aumentar a competitividade, 800 mil milhões de euros, financiar a Ucrânia, 88 mil milhões de euros já pagos, mais 50 mil milhões de euros até 2027, mais 460 mil milhões de euros estimados para a reconstrução deste país e reforçar os meios de defesa da Europa com mais 500 mil milhões de euros na próxima década. Face a estes dados, gostaríamos de perguntar: em primeiro lugar, que estratégias devem ser adotadas pela União para acelerar a execução do mecanismo de recuperação e resiliência e evitar uma perda significativa de fundos, especialmente em países como Portugal? Em segundo lugar, de que forma a União pode, por um lado, mitigar o crescente nível de endividamento e, por outro lado, financiar as necessidades de investimento elencadas? Muito obrigado e é tudo. Sr. Deputado, pode prosseguir, Sr. Deputado Rui Carvalho. Rui Afonso. Rui Afonso. Sr. Presidente, cumprimento os seus presidentes, cumprimento o Dr. João Leão, senhoras e senhores deputados. Bom, queria-lhe falar, Dr. sobre a questão francesa.
A França tem uma posição de finanças públicas difícil, tem um déficit que se aproximará dos 6% este ano, o Orçamento de Estado no próximo ano prevê um valor de 5%, a dívida pública está nos 112%, 113%, e com este ritmo de déficit é natural que continue a aumentar. As taxas de juros da dívida francesa ultrapassaram as da Grécia no final de novembro e atingiram o valor mais elevado face à Alemanha desde a crise da zona euro. Aliás, já se fala em França como uma putativa nova Grécia. É óbvio que a França não será a nova Grécia, enfim, tem um poder económico e demográfico muito superior, uma altura, enfim, em que a Grécia e Portugal registram um saldo primário fortemente positivo contra um saldo primário fortemente negativo por parte da França. Ninguém queria resgatar a Grécia, mas fazê-lo pelo menos era relativamente acessível. França tem 10 vezes mais o tamanho da Grécia e mesmo que se quisesse, nem sequer a Alemanha poderia dar ao luxo de a socorrer. E o que eu gostaria de questionar o Sr. Doutor é, enquanto membro do Tribunal de Contas Europeu, é como é que vê a dívida francesa poderá contagiar, no fundo, os restantes países da União Europeia. Muito obrigado. Sr. Professor, 5 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Em relação à primeira questão do Sr. Deputado Pinto Pereira sobre a estratégia que se deve adotar para evitar a perda dos fundos europeus, que é uma questão muito relevante e crítica nesta fase, há aqui dois instrumentos que nos parecem mais claros. É preciso ter algum cuidado com simplificar as regras, mas ter cuidado em não mudar muitas regras no momento em que se está na fase final do jogo, para não complicar ainda mais. Portanto, ter algum cuidado, se possível, simplificar regras, mas evitar mexer demasiado para não criar complicações adicionais nesta fase. Estamos numa fase já de grande aceleração para se chegar ao fim, portanto, ter algum cuidado com isso, mas ver oportunidades que existem para a melhoria de simplificação. Por outro lado, também nos parece, e cabe aos decisores políticos decidir, que uma das formas será mostrar alguma flexibilidade na alocação, na reafetação dos fundos, ou seja, Portugal, o exemplo de Portugal, mas também de outros países, é transversal na União Europeia, temos alguns investimentos em marcas e metas que estão para o final, para 2026, que estão associados a investimentos que são difíceis de executar até ao final. Isto é pessoalmente crítico na parte que envolve subvenções, ou seja, aquilo que é concedido a fundo perdido aos países. Para os países, perder isso seria muito problemático. Há aqui formas de reprogramar e garantir que se permite transferir estas verbas de subvenções para investimentos que estejam já numa fase de conclusão, mas que ainda precisem de verbas adicionais. Alguns desses investimentos já podem estar previstos no próprio Programa de Recuperação e Resiliência, mas por causa dos efeitos da inflação e outros efeitos precisam de ser de reforços. Portanto, se a Comissão tiver esta flexibilidade e o Conselho da União Europeia tiver essa flexibilidade, permite-se fazer esta reprogramação significativa que é importante que se consiga fazer. E isto, ao mesmo tempo, se garante que se cumpra os principais objetivos dos programas. Por outro lado, também é importante equacionar, na última análise, a hipótese se não faria, perante esta dificuldade de execução, não seria de avaliar a questão de prorrogação por mais um ano do prazo. Portanto, isto é algo que cabe aos decisores políticos avaliarem, mas seriam as formas mais práticas de tentar resolver este problema com que neste momento nos enfrentamos. Agora, em relação à outra questão, que é uma outra questão muito pertinente, como é que se resolve esta questão do mitigar o endividamento europeu e ao mesmo tempo satisfazer as necessidades de investimento? É um exercício muito difícil de conciliar. A alternativa que existe, uma delas passaria pela criação dos tais recursos novos, dos novos recursos próprios, que seria uma forma de ter verbas, receitas adicionais na União Europeia, mas isso sempre é difícil de obter o consenso dos diferentes países e implica, nomeadamente, que os diferentes parlamentos a nível nacional aprovem essas verbas, portanto não é fácil. Por outro lado, tem que se haver aqui a União Europeia tem que perceber quais são as suas verdadeiras prioridades nesta fase, tentar fazer aqui um exercício de seleção de quais são as suas prioridades, mas tudo indica que as necessidades de investimento aumentam substancialmente. Portanto, é difícil fazer face a isto sem conseguir aumentar o endividamento, ou ao nível europeu ou ao nível dos Estados-membros. Ao nível dos Estados-membros, eu diria que as novas regras de governação económica que foram aprovadas, é importante preservar a sua credibilidade e não sobrecarregar mais alguns dos países, sobretudo do sul da Europa, com mais endividamento.
a alternativa seria um endividamento, a emissão de dívida pública conjunta ao nível da União Europeia para evitar subcarregar os Estados-membros, mas isso é uma decisão que os decisores políticos têm que equacionar. Finalmente, em relação à questão do Sr. Deputado Rui Afonso, muito pertinente sobre a questão da França, embora esteja aqui é um assunto que o Tribunal de Contas Europeu já fez um relatório sobre a implementação das anteriores regras de governação da União Europeia. Agora, o ano passado foram aprovadas as novas regras de governação da União Europeia, que são muito importantes credibilizá-las. Não é? Aqui a questão da França é um primeiro teste dessa credibilização. Como é que se consegue garantir, num quadro político extremamente exigente em França, que a França respeite as novas regras de governação, ao mesmo tempo de uma forma democrática e com a responsabilização por parte do Governo e do Parlamento francês sobre como é que deve ser a sua estratégia para cumprir as regras. Eu penso que as novas regras da União Europeia são bastante melhores do que as anteriores para estes países, melhores no sentido da capacidade, da credibilidade destes países conseguirem cumprir essas regras. A leitura que era feita na discussão das anteriores regras era que para países, sobretudo como a Itália, a Espanha e a França, mas sobretudo a Itália e a França, seria muito difícil cumprir as anteriores regras. Tinham perdido a sua credibilidade, sobretudo no grau muito exigente de redução acelerada da dívida pública que impunham a estes dois países. As novas regras são mais adaptadas às circunstâncias de cada país, são mais credíveis e assentam mais no ponto de partida de cada país e comprometê-los com uma evolução, uma melhoria face ao ponto de partida, portanto são mais credíveis, mas a situação exigente da França coloca um desafio, porque estas, como é importante referir, se para a estabilidade financeira da zona euro é importante que haja um sistema de governação credível e que seja seguido pelos Estados-membros. Para ser credível tem que ser razoável e alcançável. Eu penso que o novo sistema de governação já é melhor que o anterior desse ponto de vista. A nossa avaliação que fazemos é que é mais, e da própria, o relatório anterior que fizemos sobre o novo anterior governação, parte dos problemas que identificados foram resolvidos com o novo modelo de governação. Mas mesmo assim não deixam de haver dificuldades, sobretudo face à situação económica europeia que é difícil e às necessidades de investimento na Europa que são difíceis. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu agora assumo aqui a condução em parceria durante uns momentos. Iria passar a palavra ao Sr. Deputado Bernardo Blanco. Muito obrigado. Cumprimento os senhores dois presidentes, neste caso. Também cumprimentar o professor João Leão. Agradecer a apresentação, até porque já faz referência a vários dados de 2023 que são importantes. E começar por lhe perguntar, quanto à opinião adversa relativamente à despesa, um dos dados que se podia observar ali no gráfico é que em 4 anos aquela percentagem de erros duplica. Na parte da coesão ainda é superior, são 10%, mas relativamente aos dados gerais passa para 5,6%. Eu gostava de lhe perguntar qual é o que é um motivo para, num curto período de tempo, ter havido esta duplicação do valor. Depois, em relação às operações auditadas aqui em Portugal, se eu apontei bem, são 12 em Portugal, 9 com erros, 4 quantificáveis e 5 não quantificáveis. E eu queria lhe perguntar, relativamente, comparando com os outros países, porque eu ali não tive a oportunidade de ver, se este valor, que é um valor elevado, parece-me que são 75% das operações auditadas com algum tipo de erro, se é um valor que está acima da média. Depois queria também perguntar, relativamente aos erros especificamente na política de coesão, já mencionou várias vezes aqui hoje na apresentação, que têm que ver com problemas, com falhas na contratação pública, outros problemas que são despesas que não seriam elegíveis, também certamente tendo em conta os acelerados, a pressão para acelerar a execução. Eu queria lhe perguntar, que fiquei sem compreender isso, se essa análise era geral, se era europeia, ou se estava, em alguma das intervenções, a referir especificamente ao caso de Portugal. Depois queria ainda abordar um tema relativamente aos concursos públicos. Há vários relatórios do Tribunal de Contas que têm demonstrado que os concursos são pouco competitivos. Eu até fui ver um dos mais recentes e, basicamente, há taxas muito superiores a mais de 20% na maioria dos países, só com um concorrente.
Soma-se também um problema que é em uma percentagem que também duplicou de 10% para 20% na última década, que são concursos em que há uma ausência de anúncio. E eu queria lhe perguntar se o Tribunal tem refletido em possíveis soluções para pelo menos minimizar estes dois problemas. Depois, sobre o PRR, queria lhe perguntar relativamente a uma notícia, não sei se abordou no início da apresentação, que eu cheguei aqui uns minutos atrasado, mas relativamente, tinha saído nas notícias há pouco tempo também que Portugal tinha recebido alguns pagamentos e em que havia algumas metas que nós não tínhamos efetivamente, na opinião do Tribunal, chegado a cumprir. Eram 7 casos relativamente ao PRR, se não estou em erro, apesar de apenas um ser de natureza quantitativa, e depois mais 9 casos relativamente ao Portugal 2020. Eu perguntava-lhe se nos podia dizer qual era o único caso de natureza quantitativa em que o Governo efetivamente não cumpriu a meta, mas mesmo assim recebemos o pagamento. E depois, relativamente às fraudes, era mais uma curiosidade, não sei se tem esses dados, mas no início do ano, quando saiu o relatório de atividades da Procuradoria Europeia, havia 19 investigações ativas em Portugal. Eu lembrei-me disto porque também mencionou que o Tribunal de Contas identificava 3 novas suspeitas, digamos assim. E eu ia lhe perguntar se por acaso sabe quantas investigações ativas é que há em Portugal. E depois um último ponto, que já não é pergunta, é mais uma curiosidade. Tive alguma curiosidade no facto de ter apontado que revela alguma preocupação, acha que vai ser um desafio difícil conseguirmos executar o PRR. Porque eu lembro que nos últimos anos, sempre que alguém dizia isso, o Partido Socialista dizia que estava tudo bem em termos de execução, que não havia nada em relação às falhas dos objetivos planeados. Pode ser que agora que o alerta vem de si, o Partido Socialista tenha isso mais em atenção. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora ao Sr. Professor João Leão para responder 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente, aqui em substituição. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que colocou. Foram várias, vou ver se não me esqueço de responder a nenhuma delas. Uma tem a ver com o aumento do nível de erros. De facto, é uma grande preocupação. O nível de erros na despesa tem aumentado de forma muito significativa e, como disse, nos últimos anos praticamente duplicou. Há aqui alguns fatores que são de natureza extraordinária, que esperemos que permitem, e só o tempo dirá, que permitem, que esperemos que não se vale uma tendência, mas que possam vir a reduzir-se nos próximos anos, que foram, como referi, o facto do PRR ter sido feito, a execução do PRR, dos fundos, ter sido feito, ser o último ano de grande execução, 2023, com uma grande pressão para executar rapidamente os fundos, para evitar perder-se os fundos. Depois o segundo fator também, como já tinha referido, tinha a ver com o facto de ter que executar simultaneamente o programa de recuperação de resiliência com os fundos tradicionais da União Europeia, depois uma pressão acrescida sobre a administração pública. E muitas vezes são, em muitos países, as mesmas pessoas que têm que lidar com estes processos, e, portanto, é uma dificuldade adicional. E depois houve aqui questões ligadas à pandemia, às dificuldades geradas pela pandemia, sobre regras especiais que foram criadas na pandemia, porque todas as vicissitudes que a pandemia criou, para evitar para a adaptação de novas regras, normalmente, quando há novas regras, potencia aqui o aumento do erro. Portanto, isto aqui foram algumas das necessidades, das razões que explicaram o aumento. Em relação às operações auditadas, na coesão, nós temos, como referiu, 12 operações que foram auditadas e depois temos aqui 4 erros que foram quantificados. Estes erros têm natureza diversa. Um deles, entretanto, já foi resolvido. Eu não posso falar dos casos em concretos por causa do sigilo, mas depois podemos ver em condições em que damos informação mais concreta, se tiver necessidade. Mas tem natureza diversa. Um deles tem a ver, de facto, com a tratação pública, outros têm a ver com questões de importação de despesa. Portanto, há aqui dimensões diferentes que explicam estes 4 erros. Mas é importante referir que estes, apesar de serem 4 erros quantificáveis, o montante não é muito significativo. Entre os 4 erros estão entre montantes entre 15 mil euros e os 230 mil euros. Portanto, no caso português, os montantes são relativamente baixos associados a estes erros.
Estes problemas que identificamos muito na contratação pública, nos auxílios de Estado e na despesa elegível, são transversais aos principais países, portanto, são a todos os países da União Europeia. É verdade que estes erros tendem a acontecer mais nos países que têm maiores envelopes financeiros da coesão, como são alguns países do sul da Europa e do leste, onde a despesa da coesão tem uma dimensão mais significativa e, portanto, é natural que aconteçam mais erros. Em relação à dimensão que referiu sobre a contratação pública, de facto houve um relatório do Tribunal de Contas Europeu sobre a dimensão da contratação pública e sobre os problemas que enfrentam. Há aqui uma das grandes mensagens que se dá é que é muito importante simplificar todos os procedimentos de contratação pública, porque isto potencia estas dificuldades que referiu, mas não temos aqui muito tempo depois para desenvolver alguns dos pormenores que foram retirados do relatório. Ainda tenho aqui ainda há aqui mais 3 questões que tenho que ver se respondo. Há aqui um caso que tem a ver com o caso português no programa há aqui um caso que é quantificável. Eu não queria estar aqui a identificar o caso concreto, mas posso dizer que tem a ver com o sistema de informação e com a abrangência na administração pública das pessoas que podiam tirar partido desse sistema de informação. Portanto, o marco indicava que tinha que ser, a meta tinha que ser os 100% e não foram atingidos esses 100%, portanto tem a ver com também uma interpretação diferente de como é que era feito por Portugal e pela Comissão Europeia do que era conseguir atingir o seu objetivo e que aquilo que o Tribunal de Contas entendeu que seria o objetivo que tinha sido definido e a meta que tinha sido definida. Ainda 2 questões, tem a ver com os casos que estão na Procuradoria Europeia. Nós não temos conhecimento dos casos, portanto, são casos com sigilo que nós não temos conhecimento. Sobre a questão da execução do Programa de Recuperação e Resiliência, o que eu queria referir é que, neste momento, é um problema transversal da União Europeia, ou seja, temos uma execução a cerca de 50%, Portugal até está ligeiramente acima, embora tenhamos incluído lá o último pagamento que já foi indicado pela Comissão Europeia, mas é um problema comum e transversal aos diferentes países da União Europeia. Não significa aqui, Portugal não se destaca aqui pela negativa, pelo contrário, até, está ligeiramente acima, mas o que é relevante é que nós, parece-nos que quer Portugal como os outros Estados-membros tem alguns investimentos em que é difícil de executar no tempo e as autoridades portuguesas também já deram nota, reconheceram que em alguns investimentos, nomeadamente os metropolitanos, é difícil concluir esses investimentos até ao final do ano. Não implica devolver as verbas todas que já foram dadas por isso, mas pode colocar em causa a tranche final a ser paga em 2026, se não se conseguir fazer esta reafetação dos fundos. Portanto, é isso que está em causa nessa dimensão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor João Leão. Terminamos agora a primeira ronda. Passaremos de seguida à segunda ronda. Temos inscritos três senhores deputados que terão 2 minutos cada um para falar e no final o professor João Leão falará 6 minutos. Então dou a palavra ao deputado Carlos Pereira do Partido Socialista. Muito obrigado. Cumprimentar em primeiro os ilustres presidentes e cumprimentar também o Dr. João Leão. Primeira nota para dizer e para sublinhar aquilo que disse o Dr. João Leão agora, Portugal acima da execução no que diz respeito ao PRR. É claro que há problemas, aliás, se o atual Governo não falhasse tanto nos pagamentos, como aliás aconteceu com as agendas mobilizadoras, aliás está a decorrer uma audição com o Sr. Ministro da Economia, esperemos que traga explicações para a circunstância de não ter pago mais de 40 milhões de euros de despesas de abril e que ainda estão por pagar. Assim é difícil, de facto, garantir a execução que o PS disse que faria na altura certa. Mas queria falar naquilo que me parece importante na sequência das intervenções do Dr. João Leão. 2 coisas foram referidas e que me parecem úteis ter uma opinião mais fina do Dr. João Leão. Uma tem a ver com a questão da execução versus transparência. É um tema aparentemente paradoxal e a questão que se coloca é perceber como é que é possível simplificar, e isso é um tema que todos os deputados sublinharam, e ao mesmo tempo manter níveis de transparência adequados. O Dr. João Leão disse que é preciso simplificar, mas não tanto. Bom, eu percebo, mas não, o que é que isso significa?
É preciso simplificar, mas não tanto. Todos nós percebemos isto. Andamos há muitos anos, quando surgiu o PRR, o governo do Partido Socialista procurou criar condições para simplificar, não teve o apoio de toda a gente, mas procurou criar condições para simplificar. Caiu Carmo e a Trindade. Como é que se resolve esta questão? Não é uma questão fácil, é uma questão complexa e não me parece que simplificar, mas não tanto, resolva o problema essencial. Segunda questão, que também tem vindo, que também foi discutida, tem a ver com a dialética recursos próprios dívida. A questão dos recursos próprios da União Europeia estavam a ser discutidos antes da pandemia. Ela tomou uma proporção maior depois da pandemia, sendo que com a pandemia resolveu-se a questão da dívida, ou seja, percebeu-se que a União Europeia precisava de facto, eu termino já, precisava de facto ter mais dívida para resolver os problemas que tem. Ora, hoje em dia a situação ainda é mais grave, porque todos aqueles relatórios que têm vindo a ser públicos demonstram a necessidade de financiamento colossal da União Europeia. A pergunta é como é que se equilibra isto em termos de recursos próprios, mais dívida, e como é que se faz isto para que haja algo mínimo de estabilidade no quadro da União Europeia, estabilidade financeira. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aos Srs. Presidentes, cumprimentar o professor Dr. João Leão. Eu gostaria aqui de colocar 2 ou 3 questões, de forma muito sucinta e aproveitando a sua experiência enquanto ex-ministro das Finanças e também no papel atual que desempenha. A primeira tem a ver aqui com o tema das receitas próprias. É óbvio que face aos desafios que a União Europeia enfrenta, nomeadamente ambiente, competitividade, a guerra na Ucrânia e a defesa, vamos obrigatoriamente ter que incrementar as receitas próprias. Eu gostava de ter aqui a sua perspectiva relativamente a este incremento das contribuições dos países. Portugal e o Primeiro-Ministro e o Governo português assinalaram recentemente esta necessidade e a disponibilidade do país fazer um caminho nesse sentido, de Portugal também ser um país que aumentasse a sua contribuição. Então gostaria de ter aqui a sua perspectiva. Numa segunda questão que gostaria de colocar tem a ver aqui, por um lado, com as necessidades de financiamento que temos, tem a ver com as novas prioridades do quadro plurianual e, por outro lado, com o PRR. O que é que eu quero dizer? O PRR veio colocar aqui uma disponibilidade grande de verbas com as dificuldades que conhecemos em termos de execução. Por outro lado, aponta num caminho da mutualização. Todos os novos desafios que temos vão exigir mais recursos. Eu gostaria de saber se este caminho da mutualização da dívida é um caminho que faz sentido, como é que o Tribunal vê esta forma de financiamento e, por outro lado, e tentando dar-lhe aqui também a oportunidade, como é que a simplificação da contratação pública pode ajudar na execução do PRR. Porque nós atingimos aqui no quinto pedido uma execução do PRR de 40%. O anterior governo do Partido Socialista tinha-nos deixado uma execução de 20%, e gostava aqui de sublinhar, mas nós vamos ter aqui desafios. O espaço temporal vai terminar, vai haver possibilidade de reprogramação, vai haver possibilidade de um alargamento do prazo, vamos perder a oportunidade desta verba que é tão essencial a países como Portugal. Então deixava-lhe aqui estas 2, 3 questões para reflexão e ter a sua opinião na sua dupla função como ex-ministro das Finanças e membro do Tribunal. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão, Eduardo Teixeira. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Comissão de Finanças. Sr. Doutor, nós ouvimos e agradeço-lhe a apresentação do relatório relativa aos dados que nos apresentou, mas uma das estratégias do Tribunal para 2021-2025 é mesmo analisar e auditorar os mecanismos de recuperação e resiliência. Há pouco mais de 2 anos do fim deste mecanismo, os pagamentos ainda estão apenas a cerca de 50% do seu total. Nos resultados da autoria que nos apresentou, a estimativa de erro do Orçamento da União Europeia não constitui uma quantificação de fraudes, embora tenham sido comunicadas à Procuradoria Europeia casos de suspeita de fraudes. Neste contexto nacional, uma vez que encontramos também no âmbito do PRR, foi aprovada a proposta de lei do Governo, como sabe, de dispensa de visto prévio do Tribunal de Contas de Contratação Pública. Ontem mesmo foi amplamente discutido
que na imprensa nacional os problemas que pode surgir desta dispensa do visto Tribunal de Contas e, portanto, compreendemos naturalmente o objetivo urgente da medida, embora esta simplificação pode ser aproveitada para fins distintos daqueles que destinam os fundos europeus e que se critica, e nós criticamos, portanto contra a extinção do visto prévio, mas também, como sabe, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas de Portugal o fez também, dizendo que não era necessário. E, portanto, pergunto-lhe que opinião tem acerca da dispensa desta fiscalização preventiva por parte do Tribunal de Contas e que perspectivas tem, por fim, para a completa execução do PRR. São duas questões diferentes, distintas, mas a segunda é mais também como português, como é que vê o fim e se vamos aproveitar mesmo a 100%, como o Governo diz. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Agora passarei a palavra ao professor João Leão, que terá 6 minutos para responder aos Srs. Deputados e para concluir aqui esta audição. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria para responder às questões do Sr. Deputado Carlos Pereira, que agradeço. Há aqui esta dimensão da importância da execução do PRR, de acelerar, a garantir a sua execução até 2026, e depois como é que isso joga com a transparência e com a simplificação. No nosso entender é que há aqui uma grande margem para simplificação e para que a própria Comissão Europeia ajude as diferentes administrações a cumprir os seus próprios regulamentos de forma a acelerar essa execução. Nós não entendemos que a simplificação é inimiga da transparência, ou seja, a transparência pode ser exigir sempre que, nem que seja a posteriori, que a informação seja disponibilizada posteriormente. Isto também se aplica às questões que se foram colocadas aqui também pelo Sr. Deputado. Eu não me queria pronunciar em concreto sobre a questão do que foi decidida sobre o visto prévio, não queria comentar eu próprio essa questão, enquanto membro do Tribunal de Contas julgo que não devo fazer, mas é importante que qualquer simplificação seja depois acompanhada por mecanismos, nem que seja a posteriori, de garantir a transparência e a legalidade e a regularidade da despesa. Depois, em relação há aqui dimensões que têm a ver com a regulamentação a nível europeu e com as diretivas europeias e, por outro lado, como é que a legislação a nível nacional é aplicada. Eu estou a falar aqui na dimensão da simplificação. Há aqui uma parte da simplificação que é um trabalho dos Estados-membros de simplificar a sua própria legislação neste âmbito, no âmbito da contratação pública, né? De garantir mecanismos simples que permitam executar a despesa. E a minha experiência me diz é que, e o relatório do Tribunal de Contas também identifica isso, tudo o que envolve contratação pública é onde encontramos não só mais erros, mas também despesa que demora mais tempo muito mais tempo a ser executada e sistematicamente os prazos a serem, a nível europeu, os prazos a não serem cumpridos. Portanto, tudo que envolve contratação pública é sempre um grande desafio e a experiência que Portugal nos últimos anos também mostra que isso é um grande desafio para a execução da despesa. Agora, em relação à segunda questão colocada pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, que tem a ver com este grande desafio, como é que se faz... Estão identificados, de facto, necessidades colossais de investimento, quer ambiental, talvez a maior transição ambiental e de energia limpa, até a maior necessidade em termos de valor. Depois há aqui grandes necessidades na área da segurança e da defesa, na área da competitividade. E como é que se responde a estas necessidades de investimento quando partimos para uma negociação do nosso quadro financeiro plurianual até com menos verbas do que no anterior, porque neste momento temos que pagar parte da dívida anterior. Portanto, o que é importante é que haja realismo nesta discussão e sentido de negociação nesta discussão, porque percebe-se que alguma destas tem que haver grandes compromissos nestas dimensões que aqui referi. Na identificação dos investimentos, tentar concentrar nos investimentos mais importantes. É difícil fazer face a estes investimentos sem emissão de dívida conjunta. Portanto, ou se quiser abdicar de dívida conjunta, teria que se abdicar muito dos atuais programas na área dos recursos naturais e da parte da coesão, o que também seria muito difícil. Seria muito difícil. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio, procurar um equilíbrio e que pode passar
também pela necessidade de criar novos recursos próprios da União Europeia, novas receitas, embora isso seja sempre muito difícil, mesmo quando a maioria está de acordo, depois de fazer aprovar por todos os Estados-membros, que implica a unanimidade na criação destas receitas. Portanto, existe sempre uma grande difícil e não é, mas vai ser aqui um próximo ano até se decidir um próximo ano de grande discussão até se decidir em 2026, que vai ser um grande exercício de compromisso por parte dos responsáveis ao nível europeu e dos Estados-membros. Aqui o Sr. Deputado Ricardo Carvalho colocou aqui a questão sobre a necessidade de mais recursos próprios, tem a ver com esta questão que aqui referi. Eu penso que aqui tem que haver um equilíbrio, uma solução não pode passar só por uma situação ou por outra, tem que haver um equilíbrio entre as diferentes dimensões, entre novos recursos próprios, nova receita de dívida europeia, até porque se emitindo mais dívida, sem ter mais recursos próprios, também cria um problema de credibilidade sobre como é que depois vai sustentar esta dívida no futuro e o juro vai subindo e, portanto, vai criar um problema que é preciso garantir. E, ao mesmo tempo, tem aqui um esforço de concentração nas principais prioridades ao nível europeu que tem que acontecer. Queria aqui também referir que para resolver estes problemas de execução do PRR, eu penso que terá que haver aqui da parte, sobretudo da Comissão Europeia, mas depois também do Conselho da União Europeia, que tem que sempre aprovar ao nível do ECOFIN a reprogramação, uma grande flexibilidade, sobretudo na parte que toca às grandes, que é crítico para os Estados-membros, que os Estados-membros comprometeram-se com grandes projetos de investimento e que, se agora perderem essas verbas, vão perder verbas e vai onerar, sobretudo, os orçamentos nacionais e perdem aqui verbas significativas importantes de fundos europeus. Deveria haver aqui flexibilidade, garantindo que os países cumprem mantêm o objetivo de cumprir os objetivos, mas permitir reafetar verbas para aquilo que são os projetos que se consiga concluir, que se entende que se concluir as marcas médias até 2026. Se não sendo possível isto, existe sempre o recurso, que é mais uma vez muito difícil de conseguir, que é prorrogar o prazo, porque, embora aí não seja tão difícil como criar novos recursos próprios, também exige unanimidade dos Estados-membros, portanto, não é algo difícil de atingir, porque admito, a minha percepção é que existem alguns Estados-membros, sobretudo alguns Estados-membros, que não veem com bons olhos esta prorrogação do prazo. Que não são os principais beneficiários do PRR e, portanto, não veem com tanta interesse isso. Falar em boa gestão de recursos. Falar em boa gestão de recursos. Sr. Professor João Leão, quer terminar? Já penso que já respondi às questões todas, não sei se ficou aqui alguma coisa, mas já passei também o meu prazo. Muito obrigado, Sr. Deputados, por esta parte. Muito obrigada, muito obrigada. Sr. Professor João Leão, agradecemos a disponibilidade, as informações aqui prestadas, desejamos um ótimo trabalho nessa missão, que é uma missão importante para todos nós. Agradecemos também aqui a presença do Sr. Presidente da Comissão do Orçamento, Finanças e Administração Pública, Deputado Filipe Neto Brandão e todos os senhores deputados. Nós continuaremos a nossa reunião da Comissão dos Assuntos Europeus com um intervalo de 15 minutos. Obrigada.